Outros relatos. Vânia contou. Senti muito por ter nascido negra. Somente aceitei este fato na adolescência. Criança, sentia por ter a pele escura. Não conheci meu pai, mas sabia que ele era negro. Mamãe era solteira e morena. Morávamos com a minha avó, que era morena. Meu avô desencarnou quando eu era pequena. Sempre tive bonecas brancas, não queria as negras. Brincava muito sozinha, e nas minhas brincadeiras eu era linda, branca e usava vestidos longos. Agora entendo que por não me aceitar, magoava-me sempre com atitudes dos meus colegas, de classe e de amigos da vizinhança. Se não me deixassem fazer o que queria, chorava e pensava: é porque sou negra. Talvez por isso os garotos rissem de mim. Penso agora que, embora houvesse preconceito e sofresse com ele, isso ocorria mais por ser chata e chorona. Muitas vezes lamentei por ter nascido negra. Dizia isto à minha mãe e indagava por que nascera com a pele escura. Ainda bem que me arrependi. Pedi perdão à mamãe por tê-la aborrecido e ela me perdoou. Com certeza, opinou Edson. Muitos de nós passamos por isso, de termos sido ofendidos por indelicadezas ou brincadeiras de outras pessoas sobre nós. Eu cresci muito e rápido. Era magro e os garotos riam de mim. Zoavam uma amiga porque eu usava óculos. O importante é não se importar com nenhum tipo de preconceito. Eu, contou Camila, vomitava muito e na escola, quando sentia que ia fazê-lo, saía rápido da sala e ia ao banheiro. Mas às vezes não dava tempo, e por 3 vezes vomitei na classe. Ninguém queria se sentar ao meu lado, e as meninas conversavam comigo mais afastadas. Não queria que aquilo acontecesse, de vomitar. Sentia vergonha e me aborrecia com as atitudes delas. Mas entendia, ninguém queria se sujar. Implorei para papai me tirar da escola. Não queria mais ir. Meu pai me atendeu, e 2 professores me davam aulas em casa. Conhecia. Desde pequena, falou Lenita, um dos meus coleguinhas de classe. Sempre estudamos juntos. Ele também era meu vizinho. Dizíamos que namorávamos. Brincadeira de criança. Fiquei doente. Pensei que a amizade continuaria. Quando, após a primeira cirurgia, foi cortada a minha mão e por causa do tratamento fiquei sem meus cabelos, ele passou a me tratar de modo diferente. Embora me sentisse observada por todos, não me importei e continuei agindo normalmente. As meninas faziam questão de me ajudar, copiavam a matéria para mim e, se faltasse, iam à minha casa para me passar o que havia sido dado na aula. Pensei que continuava sendo a namoradinha dele. Costumávamos mandar bilhetes, balas e bombons um para o outro. A maioria dos colegas fazia essa troca. Mandei a ele um bombom e ele não retribuiu. Na segunda vez, mandei um pacotinho de balas. Ele as mandou de volta com o bilhete que dizia somente: Lenita, não quero mais receber nada de você. Segurei-me para aparentar tranquilidade, que não me importava. Mas ao chegar em casa, chorei muito. Uma amiga me contou que ele comentara que não queria mais me namorar, por estar doente e sem a mão. As amigas, colegas de classe, foram se distanciando. Quando parei de ir à escola, somente 2 ainda me visitavam. Você ficou magoada com ele? Perguntou Lorena. Por dias fiquei triste, respondeu Lenita. Mas passou. O tratamento me deixava muito desconfortável para me aborrecer com a atitude dele. Depois compreendi e esqueci. Lembrei isto agora por causa do relato de Vânia. Todos olharam para Vânia, convidando-a a continuar a contar sua história de vida. E ela falou: quando encarnada, às vezes me via branca, adulta, com belos vestidos. Sentia tanto ser branca que chegava a me assustar ao me ver negra. Tive, no corpo físico, visões de minha encarnação passada. Estava com 3 anos quando mamãe soube que eu era diabética. Até ficar maiorzinha, não entendia e somente chorava por tomar tantas injeções. Quando percebi que não podia comer muitas coisas, foi que senti ser doente. Queria me alimentar como as outras crianças, sentia vontade. Vovó e mamãe faziam de tudo para me controlar. Aos 10 anos, peguei escondido o dinheiro de minha avó. Fui a uma doceria, comprei e comi muitos doces. Horas depois, passei mal. Contei o que fizera e mamãe me levou ao hospital, onde fiquei internada. Então compreendi a gravidade de minha doença. Na minha infância e adolescência, passei muita vontade de comer doces.
alimentar-me igual às outras pessoas. Ficava muito sozinha em casa, pois vovó e mamãe trabalhavam. Ia à escola pela manhã e à tarde permanecia no nosso lar, estudando e fazendo todo o serviço. Limpava, lavava roupas e fazia o jantar. Era ótima aluna. Desencarnei após ter completado 15 anos. Numa tarde, logo após o almoço, escutei um zumbido no nosso pequeno quintal. Fui ver o que era e vi um enxame de abelhas procurando um local para fazer uma colmeia. Elas entraram numa caixa que vovó deixava, num canto para ser usada mais tarde. Resolvi espantá-las. Tirei a caixa e algumas abelhas me ferroaram. Doeu muito. Elas foram embora. Passei álcool no local das ferroadas, que começaram a inchar. Além de sentir dor, fiquei indisposta, mas não dei importância. Julguei que era natural. Afinal, haviam sido 7 ferroadas. Parei de arrumar a cozinha, resolvi me deitar um pouquinho. Piorei. Achei que iria melhorar logo, só que piorei e não consegui pedir ajuda. Parei de respirar e desencarnei. Só soube que era alérgica aqui quando Miguel me contou. Vânia fez uma pausa. Ao ver todos atentos, continuou. Mamãe e vovó sentiram muito minha desencarnação e Catarina também os ajudou. Aqui, no hospital, as recordações de minha outra encarnação passaram a ser frequentes. Lembrava de fatos nitidamente. Miguel me levou ao departamento da reencarnação. E Sônia me ajudou a organizar as lembranças. De fato, fui branca na minha outra existência. Meu marido era um fazendeiro e tinha muitos escravos. Não o amava, nem gostava de viver na fazenda. Não me importava com os negros. Acreditava no que a igreja afirmava, que os negros não tinham alma. Meu esposo não era mau com os escravos. Para mim, eles eram como animais. Eu gostava de me alimentar na varanda da casa grande. Os escravos me viam, alimentando-me de doces, carnes, etc. Alegrava-me por vê-los me olhando e ficando com vontade. Se não era feliz, os outros não tinham por que ser. Muitas vezes, as crianças me olhavam com os olhos suplicantes. Lembro que algumas até babavam. Não ligava. Gostava também de mel. Ordenava aos negros que fossem pegá-lo para mim e não os deixava fazer fumaça. Não me importava se fossem ferroados. Foram estas as lembranças que tive. Não fui feliz, não fui amada, não amei. Tive 2 filhos, que foram criados pelas amas. Com 34 anos fiquei enferma por 6 meses e desencarnei. Senti muito remorso quando entendi que os negros eram seres como os brancos. Todos tinham almas e que pela reencarnação podemos passar por diversos estágios. Fui socorrida. Quando adaptada, fui trabalhar num posto de socorro no Umbral, onde estive por muitos anos. Porém, não me esquecia desses 2 fatos, de me alimentar e deixar pessoas com vontade e de ter obrigado escravos a pegar mel sem me importar se fossem ferroados. Por escolha, porque sentia no meu íntimo que se não reparasse esse fato, não me sentiria em paz. Pedi para reencarnar negra e ter restrições na alimentação. Encarnada, tive também alergia ao veneno de abelhas. Sinto-me muito bem por ter passado por isto, pronta para viver plenamente, porque resgatei. Aprendi muito nessa minha vivência no corpo físico. Aprendeu até a ser negra? Perguntou Ana Luísa. Aprendi, exclamou Vânia aliviada. Você não poderia ter aprendido fazendo bem? Sofia quis saber. Poderia, respondeu Vânia. Tentei, trabalhando por muito tempo num posto de socorro, mas não consegui ficar bem comigo. A doença me fez compreender os enfermos. Quero continuar o trabalho que interrompi para reencarnar. Assim que for possível, quero voltar à minha tarefa. Estudo para realizá-lo com maior compreensão, e desta vez será diferente. Não terei o remorso para me incomodar. Você foi negra como castigo? Isto ocorre com todos que têm encarnados a pele escura? Perguntou Lorena. Não foi castigo, exclamou Vânia. Foi aprendizado. Foi uma bênção para me sentir bem. Mesmo trabalhando como socorrista no Umbral, tendo aprendido na teoria, desejei muito resgatar meu erro na prática. Provei a mim mesma que realmente aprendi. Porém, esse aprendizado não é tão simples assim. Sei que muitos não conseguem passar na prova. Eu, na prática, tive algumas dificuldades, principalmente no começo, para me aceitar. O importante é que penso que obtive uma nota razoável na prova. Aprendi muito. Ser negro nunca é castigo, opinou Pedro. Encarnado, namorava uma afrodescendente, uma garota linda e meiga.
Ela sentiu muito minha desencarnação. Fiquei somente alguns meses enfermo e minha namorada me ajudou muito. Sua família, todos negros, é honesta e amorosa. Acho os negros muito bonitos. Quando for reencarnar, se possível, quero pedir para fazê-lo numa família, como a que tive, ou melhor, tenho no momento, são pessoas boas, e não me importarei nem com o lugar nem com o aspecto delas. Conheci ótimas pessoas, entre estas brancas e negras, e tive um grande amigo descendente de japoneses. Penso que, para um espírito que almeja evoluir, a cor da pele não faz diferença. Lenita observou Pedro. Ele era do grupo que desencarnara com mais idade. Tinha 23 anos. Era muito bonito. Muito bem, Pedro, elogiou Márcia. É isso mesmo. Concluindo, para um espírito que deseja colocar seu aprendizado em prática, não importará o aspecto físico, e alguns preferem fazê-lo junto de afetos. O que tiveram determinadas doenças, estas podem ter ocorrido por resgate, provas. Porém, tudo sempre é aprendizado. Vânia foi enferma por um motivo, por escolha. Cada um tem o seu motivo. Sei de espíritos que, na teoria, sabem muito. Por isso, os espíritos temem reencarnar, porque realmente não é fácil. A ilusão da matéria é forte e passar pela porta estreita requer muita força de vontade. O importante é vencer as dificuldades. Encarnam e, no corpo físico, sucumbem diante das provas ou não as fazem, ou realizam pela metade o que planejaram. E alguns preferem aprender pela dor, como fez Vânia. É muita alegria quando um espírito consegue retornar ao plano espiritual vitorioso. Estou entendendo que na espiritualidade tudo é muito vasto, exclamou Sofia. Vânia, indagou Edson. Sabemos que nosso perispírito é modificável. Você modificará o seu? Quer voltar a ser branca? Sei que posso fazer isto, respondeu Vânia. Se quiser, posso ter a aparência que tive anteriormente, mas não quero. Estou pensando como Pedro. Ter a pele escura é muito bonito. Talvez quando voltar ao meu trabalho no posto de socorro, modifique-me para aparentar mais idade. Vou ainda pensar nessa possibilidade. Para cuidar de necessitados no umbral, talvez a aparência adulta seja melhor. Aqui, falou Edson, acostumamo-nos a ver a pessoa sem nos importar com a idade que aparenta. Conheci ontem, na palestra a que assisti, 2 jovens sábios, espíritos de muitos conhecimentos. Mas talvez você, Vânia, tenha razão. Se eu não mudar de ideia, quero ser socorrista e trabalhar no umbral, e talvez por causa deste trabalho devo ter a aparência de adulto. Vocês têm ainda muito a aprender para depois serem realmente úteis, e entenderão que a aparência não fará diferença, elucidou a orientadora. Lenita pensou muito no que escutava e ficava sempre atenta aos relatos. Ana Luísa contou. Andava muito de bicicleta. Numa tarde, distraída, atravessei a rua sem olhar e fui atropelada. Fiquei muito ferida. O médico que me atendeu falou para meus pais que, se sobrevivesse, não iria mais andar e talvez nem mexer os braços. Fiquei internada por 20 dias. Tive infecção, meu estado se agravou e desencarnei. Meus pais, muito religiosos, se conformaram, pois sabiam, com certeza, iria sofrer muito se ficasse encarnada. Isso ajudou a minha adaptação, e a atitude deles me comoveu, me fez compreender ainda mais os excelentes pais que tenho. Eles foram visitar a mulher que dirigia o carro, que me atropelou, para dizer que sabiam que ela não tinha tido culpa, e que era para não se sentir culpada. Isso é maravilhoso. De fato, seus pais são legais mesmo, exclamou Pedro. Que bela atitude, digna de exemplo, opinou Lenita. Penso que meu desencarne se difere muito do de vocês, contou Giovanni. O que me recordo é: acordei no hospital daqui me sentindo bem. Gostava da vida encarnado, embora não estivesse sendo feliz. Porém, acreditava que iria melhorar, queria ficar adulto. Porém, poder tomar decisões e morar sozinho. Não lamentei minha mudança de planos. Gosto daqui. 3 dias depois de vir para cá, me senti disposto. Fui ao jardim e me entusiasmei ao pensar que iria continuar estudando. Aí senti mamãe me indagando. Por que Giovanni fez isso? Fiquei a pensar no que poderia ter feito. O que seria aquilo que fizera e ela lamentava? Não consegui entender. Meus 2 companheiros de quarto comentavam sobre suas desencarnações. Um deles desencarnou pela leucemia, o outro atropelado. Ao ser indagado por que mudara de plano, não soube responder.
Não estava doente, não fui atropelado, não consegui recordar. Naquele momento, não me importei por não saber. No jardim, outros me indagaram e acabei por ficar curioso. Ao pensar no meu padrasto, senti-o aliviado, e na minha mãe, que fizera algo de errado grave. Perguntei para Miguel por que desencarnara, e ele me respondeu: É importante para você saber? Não sei, respondi. Mas, como todos sabem, estou curioso. Sinto que algo aconteceu e não lembro o que foi. Por que desencarnei? O que lembra? Perguntou Miguel. Fui recordando. Agora entendo que Miguel me ajudou. 2 meses antes de desencarnar, comecei a ficar muito sonolento. Estava tendo dificuldades para levantar de manhã. Às vezes dormia na aula. Estava indisposto e por isso não fui mais jogar futebol com amigos. Afastei-me um pouco deles porque queria dormir. Ao comentar o que sentia com uma colega, ela me disse que talvez estivesse depressivo, querendo dormir para não me defrontar com os problemas. Para que entendam, vou contar a vocês o que ocorria comigo. Minha mãe se casou com meu pai contra a vontade de meus avós paternos. Mamãe dizia que eles não gostavam dela por ser pobre. Ela também falava que foi feliz com papai, e eu nasci. Estava com 3 anos quando meu genitor desencarnou por um acidente e ainda brigado com seus pais. Meu avô paterno fez de tudo para ficar comigo, mas não conseguiu. Herdei os bens de meu pai, a família dele rica. Eles tinham uma casa, aqui morávamos, um apartamento alugado, uma sala comercial e deixou a aposentadoria. Mamãe não recebeu nada, tudo ficou para mim. Isto vovô conseguiu na justiça. Meus avós faleceram. Primeiro vovó, e faz 3 anos, meu avô. Vovô não gostava de minha mãe, e nós víamos algumas vezes no ano. O seu motorista me pegava em casa e depois me trazia. Ele fez um testamento e deixou alguns bens. Somente receberia uma parte quando completasse 18 anos, a outra com 21 anos e toda a herança aos 25 anos. Mamãe teve vários namorados, até que se casou. Meu padrasto tentava ser gentil comigo, mas sentia que não gostava de mim, e penso que nem mamãe me amava. Ele é corretor de imóveis, só que trabalha pouco. Vivíamos do aluguel do apartamento de uma loja que mamãe tem na sala que papai me deixou. Não me sentia bem em casa. Eles saíam muito, viajavam, e eu ficava muito sozinho. Ninguém se importava comigo. Esperava completar 18 anos, sair de casa e morar sozinho. Teria como me sustentar. Por isso pensei que minha colega tinha razão. Talvez estivesse dormindo muito por estar insatisfeito morando naquela casa. Com Miguel me auxiliando, lembrei. Giovanni suspirou, enxugou o rosto, pois as lágrimas escorriam, e depois continuou. Vi meu padrasto colocando algo no meu leite. Tomava antes de dormir, leite com chocolate. Vi-o conversando com uma moça, a mesma que por vezes conversara comigo. Lembrei-me de que, na primeira vez, ela me abordou na rua e pediu uma informação. Depois conversou sobre o tempo. Nas outras vezes que me abordou, para me cumprimentar, fazia comentários sem importância. Isto sempre quando ia para a escola. Fui algumas vezes com meu padrasto a uma cidade vizinha, e enquanto ele ia para o escritório, ficava passeando pela cidade. Por esses 2 fatos, depois que desencarnei, concluíram que ele adquirira drogas, que comprava noutra cidade e desta moça. Somente com o auxílio de Miguel, com o qual vi e recordei, foi que percebi que meu padrasto estava mais gentil comigo. Por 5 vezes não consegui levantar, estava sonolento demais. O marido de minha mãe não tentava me acordar, e eu me atrasava para ir à escola. Ele não escrevia bilhetes justificando o meu atraso para a diretora, isto para assistir às aulas. Não comentou meus atrasos com mamãe. Foi um plano diabólico. Giovanni fez outra pausa e, observando que os colegas estavam atentos, continuou. Eu não notei que meu padrasto estava me sedando. Na noite em que desencarnei, ele colocou sonífero no meu leite e o fez também no chá de mamãe. Ficou acordado. Vendo que minha mãe estava dormindo, levantou-se e foi ao meu quarto. Eu dormia sob o efeito da droga que tomara sem saber. Ele me aplicou uma injeção. Fez algumas picadas no meu braço, massageando para parecer que havia sido picada anteriormente. Fez isso com luvas, as dele de frio. Colocou tóxicos entre minhas roupas no armário. Colocou a seringa na minha mão e colocou cocaína na minha narina.
Vendo que tudo estava como queria, saiu do meu quarto, entrou no seu e aguardou. Logo depois, debati-me, fiz barulho e ele ficou quieto, temendo que mamãe acordasse, mas ela não acordou, e eu desencarnei. Morreu assassinado, com uma overdose, meu Deus! Exclamou Ana Luísa. Todos estavam admirados e olhavam para ele, que continuou com sua narrativa. Sim, desencarnei por uma overdose. No outro dia cedo, mamãe foi me chamar e encontrou meu corpo físico morto. Meu padrasto foi solícito, chamou a ambulância, etc. Concluíram que eu estava me drogando, pois entraram drogas no meu quarto. Mamãe concluiu que eu a roubava, pois um dinheiro guardado sumira. Meus colegas contaram que estava ultimamente agindo de forma diferente. Comentaram que me viram com uma moça que ninguém sabia quem era. Tudo foi perfeito. Mamãe herdou de mim o que pertencia ao meu pai e está brigando com uma tia minha pelo que o meu avô me deixou. Tornou-se rica. Esse foi o motivo? Seu padrasto o assassinou por dinheiro? Perguntou Pedro. Sim, o motivo foi esse, respondeu Giovanni em tom de lamento. O que sentiu quando se lembra disso tudo? Camila, curiosa, quis saber. Entristeci-me, porém, estava gostando tanto daqui que concluí. Há males que vêm para o bem. Segui os conselhos de Miguel. Não importa o motivo que o levou a vir para cá, o que importa é você estar aqui. Fiquei pensando tanto nisso a tarde toda no quarto que deixei de ir ao jardim. Não me sentia dono de nada mesmo. Desculpei mamãe por ter sido omissa e perdoei meu padrasto. Que eles se entendam, porque, como afirma Miguel, o mal que fazemos nos torna maus, e isto é a pior coisa que pode nos acontecer. Mas sempre tem uns mas. Vovô, o genitor de meu pai, com quem tive pouco contato, sempre odiou minha mãe por dois motivos. Primeiro, porque, segundo ele, mamãe seduziu o filho. Segundo, porque foi depois de uma briga. Meus pais brigavam muito. Que papai, nervoso, foi à cidade mais próxima a trabalho e sofreu o acidente. Com meu desencarne, vovô, sabendo o que aconteceu, está obsediando o casal com fúria, quer vingança. Você, o mais prejudicado, perdoou, e seu avô, não. Conseguirá ele se vingar? Perguntou Enzo. Olharam para Márcia, que respondeu. Quando não perdoamos, sofremos. Quando, além de não perdoar, resolvemos nos vingar, sofremos mais. A vingança é um ato mau que faz o vingador ser uma pessoa má. Mesmo tendo razão? Indagou Sofia. Não existe razão para a vingança, opinou Edson. Quem faz, paga. Sendo assim, o melhor é a vítima perdoar e tentar ficar bem, porque o maldoso não fica bem. Realmente ocorre isso, explicou Márcia. Se o avô de Giovanni irá conseguir se vingar ou não, só o tempo saberemos. Penso, pelo que conheço das pessoas, que esse senhor desencarnado, o avô de Giovanni, poderá prejudicá-los, porque a mãe sente que foi omissa, que não dava atenção ao filho e que usava de seu dinheiro. O padrasto, com certeza, não sente ainda remorso, planejou tudo muito bem, mas penso, pelas atitudes dele, que não terá ninguém para defendê-lo do ataque desse obsessor. E se o avô de Giovanni for persistente, acabará prejudicando. Temo que ele assassine também minha mãe. Giovanni estava preocupado. A moça que me abordou, que todos pensam que me fornecia drogas, é sua amante, que é jovem e bonita. Penso que ele não fará nada à mamãe por agora, mas talvez este homem queira ficar viúvo e rico. Não pense nisto, você não tem como impedir, aconselhou Pedro. Bom conselho, elogiou Márcia. Estude, Giovanni. Torne-se útil para que possa, no futuro, se quiser, auxiliar sua mãe e seu avô. Como? Ana Luísa quis saber. Encontrando-se com ele, pedindo para perdoar, esquecer a mágoa, demonstrando amor, respondeu a professora. Você já se encontrou com seu pai? Talvez ele possa ajudar o genitor dele, opinou Sofia. Miguel me contou que meu pai reencarnou como filho de uma irmã dele. É um garoto bonito e sadio. Quando for possível, irei visitá-lo. Você, Giovanni, é o único da classe que foi assassinado, mas eu sabia, quando encarnado, de jovens que foram assassinados. Onde eles estão? Perguntou Edson. Já não foi explicado que nesse estudo se agrupam desencarnados parecidos? Que o grupo deve ser o mais homogêneo possível? Deve ser isto, lembrou Sofia. É isso mesmo, elucidou Márcia. Giovanni está aqui porque não sentiu ser assassinado. Não houve violência física maior, porque era uma boa pessoa.
Pôde ser socorrido e, como esperávamos, perdoou. E se ele não tivesse perdoado? Linda quis saber. Giovanni foi socorrido. Se ao saber não quisesse perdoar, Miguel tentaria convencê-lo, mas a escolha sempre é da pessoa. Se não perdoasse, não se enturmaria aqui na colônia, e em casos assim, o desencarnado sai e vai vagar. Vagando não se sentirá bem, e aí poderá escolher: perdoar e rogar por socorro, ou não perdoar e continuar vagando, ou até tentar se vingar. E se a vítima foi assassinada por bandidos que nem conhece? Perguntou Edson. Poderá ocorrer a mesma coisa, o processo é o mesmo, explicou Márcia. Normalmente é possível saber quem matou, se ele fizer questão disto. Se for uma pessoa honesta, não será fácil ficar perto para se vingar de uma pessoa tão imprudente, que é capaz de matar por nada. Com certeza, não dará certo, exclamou Camila. Não mesmo, concordou Márcia. Nenhuma obsessão dá resultado. A vingança quase sempre fere mais o vingador. De fato, nesse estudo, como lhes foi explicado, agrupamos desencarnados afins. Temos no momento na nossa escola outro grupo de adultos que tiveram dificuldades da adaptação no plano espiritual. Daniel e eu também coordenamos este grupo. Fico com eles pela manhã e Daniel à tarde. Em desencarnes com violência, os assassinados são socorridos como todos, se merecem. Pessoas boas são sempre auxiliadas. Jovens assassinados normalmente são desligados. Alguns são levados para postos de socorro e outros para colônias. Estes socorridos ficam quase sempre em hospitais em alas próprias e têm normalmente um tratamento diferenciado para superar o trauma da maldade que sofreram, principalmente em casos em que antes da morte do físico foram torturados. Alguns tiveram desencarnações fulminantes em que não ficaram traumatizados. Porém, lembro-os que, infelizmente, alguns jovens assassinados foram assassinados, roubaram e cometeram outros erros, não podendo ainda ser socorridos, porque eles não querem, e quase sempre, ao mudar de plano, enturmam-se com outros afins, e muitos continuam cometendo erros. Na colônia, quando os jovens que vieram para cá devido a esta violência se sentem bem, ficam conosco, e se ainda sofrem pelo trauma, são encaminhadas às colônias maiores, para cursos e tratamentos. São agrupadas porque nesses relatos um compreende e ajuda o outro. Formidável! Exclamou Vânia. Giovanni com certeza estava se viciando sem saber, não é? Perguntou Lorena. Não o fez pela sua vontade, por isso não atingiu seu corpo perispiritual? Isto ocorreu, concordou a orientadora. Eu tomei muitos remédios para dores, sentia falta deles. Viciei-me? Indagou Lenita. O uso é permitido, tomou como remédio. Pode ser que seu corpo físico sentisse falta. São drogas, remédios que viciam, mas os tomou como medicamentos. Não abusou. Seu perispírito não foi atingido, não foi viciada. Que bom ouvir isto. Lenita suspirou aliviada. Sei de muitas pessoas, tanto adultos como jovens, que desencarnaram por terem abusado de tóxicos, seja por overdose ou por terem debilitado o corpo físico. O que acontece com eles? Sofia, curiosa, quis saber. Não comentamos, falou Enzo, que quem abusa da sua saúde pode ser considerado suicida inconsciente, mas que isso não é tão inconsciente assim? Com certeza não ficam bem, ou pelo menos não como estamos. Não se esqueçam de que aqui não existe regra geral, exclamou Edson. Muitos fatos, explicou Márcia, podem ter ocorrido com alguém que se viciou e mudou de plano pelo envolvimento com as drogas. Viciados são vistos como doentes lá e aqui. É analisado o porquê de ter se envolvido, embora muitas das justificativas não sejam aceitas. Recentemente, fez o curso conosco um rapaz que foi encarnado. Foi viciado. A mãe e o padrasto lhe davam drogas quando ele tinha 3 anos. Depois pararam. Mas ele sentia falta, e o garoto ainda, 11 anos, viciou-se. Na adolescência, procurou ajuda para vencer o vício, não encontrou. Queria parar de se drogar, mas não conseguiu. Com 15 anos, sofreu um acidente. Estava na garupa de uma moto quando bateu num caminhão, e ele e o companheiro desencarnaram. Ficou vagando por meses, sentia muito infeliz. Encontrou num templo evangélico, rogou por ajuda e foi socorrido. Aceitou o tratamento, esforçou-se e ficou bem. Depois que concluiu o curso, foi fazer outro para ser socorrista, que era auxiliar os toxomanos.
Porém, a maioria dos viciados em tóxicos passa por dificuldades quando mudam de plano. Se a pessoa viciou-se por sua vontade, pelo seu livre-arbítrio, plantou a má semente, a colheita normalmente é de dores. Muitos que foram viciados encarnados, aqui no plano espiritual, continuam sentindo falta, e para sentir a sensação do tóxico, ficam perto de afins, vampirizam encarnados que se drogam para sentir que estão se drogando. Sofrem e fazem sofrer, mas o socorro existe. Muitos abnegados socorristas os ajudam quando rogam com sinceridade por auxílio. O tratamento não é fácil. São abrigados em alas especiais de hospitais, e o tempo que permanecem internados se difere. Uns permanecem mais tempo, outros menos. Porém, eles danificaram o corpo sadio e pode ser que, ao reencarnar, tragam deficiências pelo abuso cometido. Gostaria de ver um grupo de encarnados se drogando e também saber se tem desencarnados com ele, pediu Edson. Posso mostrar, falou Márcia. A professora colocou um vídeo. Os alunos viram um grupo num canto de uma rua fumando crack. Eram 5 rapazes e 3 moças, e com eles estavam 7 desencarnados em estado lamentável, sujos, magros, com expressão perturbadíssima. Estão se drogando juntos, são afins, exclamou Edson penalizado. Estes espíritos ficarão muito tempo vagando? Sofia, além de sentir dó, estava curiosa. Depende somente deles, respondeu Márcia. Normalmente se cansam deste modo de viver. O sofrimento os faz querer rogar por auxílio. E, enquanto vagam, correm um grande perigo. Moradores imprudentes do umbral costumam pegar espíritos que vagam e levá-los para uma zona umbralina como escravos, onde normalmente sofrem muito. Que futuro tenebroso! Suspirou Sofia. Pelos seus muitos erros, desequilibram-se, ele estudou a orientadora. Pela culpa, tentam se afastar do nosso Pai Criador. Pelo sofrimento, se reaproximarão dele e se reequilibrarão. Com toda certeza, isto ocorrerá. Eles se harmonizarão. Eles não podem reparar seus erros fazendo bem? Perguntou Lenita. O ideal para eles e para todos nós é construir onde destruímos. Tanto o erro como sua reação são fatores negativos. O correto seria anular o negativo do erro com o positivo do amor. O positivo produz mais positivo. O amor gera felicidade. Sabedoria é, então, ter somente boas atitudes. O bem tem retorno. Concluindo, fazer maldades, ser mal, é ser infeliz. Fazer o bem e ser uma boa pessoa é ser feliz. Todos os alunos contaram suas desencarnações. A maioria esteve doente, desencarnou, a família sentiu e estava se adaptando. Edson não contou a sua, e todos se indagavam por quê. Até que Alice comentou. E você, Edson, por que não fala de si? Pelo que escutei, a mudança de plano de vocês foi algo especial, que os marcou. Para mim foi natural, vivesse lá ou aqui. Reencarnei numa família estruturada, religiosa, espírita. Fui criado com muito amor, sabendo que podemos estar lá e voltar para cá. O que aconteceu comigo foi o seguinte. Numa tarde de sábado, estava sozinha em casa. Meus irmãos saíram. Tenho 4, e meus pais foram fazer compras. Queria ver televisão, e como não estava transmitindo bem, resolvi consertar a antena. Subi no telhado, uma viga podre se quebrou. Afundei o pé, desequilibrei-me e caí. Fraturei a vértebra do pescoço e desencarnei. Meus pais chegaram em casa e encontraram meu corpo físico morto. Se sobrevivesse, iria ficar tetraplégico. Todos sofreram com minha partida, mas se preocuparam comigo. Desejaram, quiseram que eu estivesse bem, e como sempre fui obediente, fiquei como eles querem. Edson riu e todos acompanharam. Todos nós deveríamos aceitar a mudança de planos com maturidade, compreender a encarnação e a desencarnação como realmente ela é, como estágios de nossa vida, exclamou Márcia. Todos concordaram.